Se você gosta do nosso conteúdo e quer ajudar a manter o Tic Tac Go no ar, considere fazer parte do nosso Apoia-se. Acesse apoia.se/TicTacGo e escolha a recompensa que cabe no seu bolso. O link também vai estar aqui na descrição do episódio. A partir de R$ 5 podemos continuar trazendo análises, debates e os melhores conteúdos para você que ama o mundo do rock no gelo, assim como nós. Se você não puder, não tem problema. Apenas compartilhe o TTG com seus amigos. Muito obrigada pelo seu apoio e boa diversão com o episódio de hoje. Olá, roqueiros, roqueiras de todo o Brasil, como vocês estão? Eu sou a Erika e venho aqui hoje apresentar o TTG de número 124. Eu tô aqui hoje na companhia de uma pessoa muito especial. Oi, Luquinhas. Olá. Tem um tempo, né? A gente falou que ia fazer o podcast dos eliminados, que ainda tá em espera, né? Aí aconteceu a primeira rodada, aconteceu a segunda rodada, chegamos na final de conferência e agora estamos batendo a porta da final, que, sinceramente, a mesma coisa do ano passado. Literalmente, né? Repetiu. Primeira vez, inclusive, que temos uma Stanley Cup com os mesmos times em 2 anos seguidos, desde 2008 e 2009, com Penguins e Red Wings. Mas isso aí a gente vai falar daqui a pouquinho. Tem uma estatística bem engraçada e ruim pra ti sobre isso. Que um foi o Red Wings, o outro foi o Penguins. Não é só isso. Tem uma coisa muito mais, tipo, destino nisso tudo. Mas... eu sei qual que é. Já sei qual que é. Tá. Mas como o Lucas falou, a gente não vem aqui há muito tempo. Eu venho aqui fazer um meia-culpa, venho aqui falar um pouco sobre isso também. Porque a vida aconteceu e a vida é complicada. CLT, trabalho, tudo é complicado. Então, assim, a gente de fato não conseguiu fazer a cobertura que a gente queria fazer nos playoffs aqui no podcast. E é muito triste porque vocês já tiveram aqui, que nos acompanha há mais tempo, como a gente fez anos anteriores, né? Que, tipo, tinha bastante coisa. Assim que acabou a primeira rodada, eu pensei, tipo, a segunda rodada vai começar, tipo, depois da manhã, que droga, não vai dar pra fazer um podcast. Vamos ter que atrasar. E aí, quando eu pisquei, era final de conferência. Então, assim, isso aconteceu, a vida aconteceu e por isso a gente não conseguiu voltar aqui desde então. Mas nesse meio tempo que a gente piscou e a vida aconteceu, Florida Panthers chegou na final, atropelou uma galera pelo 3º ano consecutivo. Nos últimos 6 anos, os 6 representantes da Conferência Leste na final foram Tampa Bay Lightning e Florida Panthers. Ambos por 3 anos seguidos. É muito engraçado o torcedor do Tampa. A gente agora é massa demais. Chegamos em 3 final consecutiva pra poder, tipo, o bragging rights, como é que chama isso em português? Poder se exibir. Aí quando vê o rival deles, vai lá e faz a mesma coisa. É engraçado. Pro torcedor é de um deles, mas tudo bem. Quando o Tampa chegou na final pela 3ª vez seguida, eu cheguei a falar que a vez que isso tinha acontecido, tinha sido quando o Islanders chegou a 4 Stanley Cup seguidas entre 80 e 83. Sim, ganhou as 4, né? Ganhou 4 seguidas. Desde então, nenhum time chegou a fazer 3 seguidas. Aí, em 6 anos, a gente tem isso acontecendo 2 vezes. Não. Quem diria que o hockey pertence à Flórida? Pois é. E do outro lado, a gente tem, então, Edmonton, que poderia, de novo, assim, ter sido eliminado na primeira rodada, porque o Kings sempre dá um jeito de perder. E olha, foi o confronto mais difícil pro Oilers. Exatamente. Foi o que mais deu trabalho. E aí eles chegaram na final aí, estão nessa tentativa de revanche, né, contra o Florida Panthers. E tem mais, né? Na primeira rodada, quando eles passaram do Kings, foi quando os goleiros estavam meio desestabilizados, né? Meio? O Skinner não jogou nada bem nos primeiros jogos, aí o Calvin Pickard assumiu e aí eles conseguiram ganhar, mas, né, a trancos e barrancos, porque, né, qualquer disparo era um disparo perigoso. Tinha que rezar 3 Ave Maria, 5 Pai Nosso. Aí o Stuart Skinner, não sei o que aconteceu, deve ter injetado o soro do Capitão América nele e o cara virou o Dominic Hasek no Prime, que nem aconteceu ano passado. É surreal que ele é um goleiro mediano, em questão de quando chega na temporada regular, mas assim como o Binnington chegou nos playoffs, ele... Não, mas é muito engraçado porque ele tem ou, sei lá, 80% de provimento em defesas, ou 100% de provimento em defesas. Porque ou ele levou 6 gols, ou ele fez shootout nesses playoffs.
E ainda assim, mesmo ele tomando 6 gols, ainda é possível ganhar porque o Oilers tem McDavid e Draisaitl. Sim. O que é bizarro. Quem diria, né, tancar por 5 anos seguidos, pegar 4 escolhas first overall, demorou um tempo, né, por incompetência do próprio Oilers, mas quem diria que conseguir ali escolhas altas por anos e anos e anos e anos seguidos não ia fazer um time de elite? E vocês sabem pra quem o Lucas torce, né? Tá brincando. Tanto que a NHL mudou umas regras pra evitar comportamentos como o do Oilers, né? Sim. É aquilo, não tem como não falar. McDavid e Draisaitl são os dois dos melhores, pode colocar, 2 do top 3 ou top 5 do hockey atualmente. Quiçá. Não, da história ainda não. Tem outros jogadores aí que merecem a menção, mas é aquilo, são 2 jogadores que desequilibram e podem, assim, a qualquer momento Viram a chave. Muito se fala do elenco de apoio do Oilers e tem respondido, né? Eu queima minha língua aqui, porque eu falei muito mal do elenco de apoio. É um elenco de apoio, não é dos melhores, né? Mediano. Se tira McDavid e Draisaitl do time, vira um time de meio de tabela. Eu gostava que antes era um time de AHL, aí já virou um time de meio de tabela. Mas é um time... Eu concordo contigo. É a segunda final seguida dos caras. Não é só 2 jogadores que levam ele para finais. O Stuart Skinner tem feito um trabalho absurdo nesses playoffs de novo, porque ano passado também foi assim. Ele começa muito mal. Aí é substituído. Aí o reserva vai bem em 2 jogos, é substituído. Aí ele volta, tipo, como tu falou, o Hasek da vida, né? E muito do que mostra, né, como o Oilers joga. Eles estão jogando o melhor hockey deles no período certo. Que é quando importa, né? Mas vamos falar rapidinho então do caminho que os 2 times trilharam. Flórida foi o 3º colocado da Atlântica e pegou o seu rival, Tampa Bay Lightning, na primeira rodada e venceu por 4-1. Na segunda rodada enfrentou o todo-poderoso Toronto Maple Leafs. O que aconteceu? Perdeu, ganhou em 7. Toronto perdeu em 7. Pois é. Daquele jeitinho de sempre que Toronto consegue fazer. Aí chegou na final de conferência, 4-1 pra cima do... Poderia ter sido varrida. Poderia ter sido varrida. O jogo que o Hurricanes ganhou foi a primeira vitória da franquia em final de conferência desde 2006. Isso quando chegou à final. Vergonha. Pois é. Isso é um absurdo. Quase teve 16 derrotas seguidas em finais de conferência. Quase 10 anos sem ganhar. Não, 2006, quase 20 anos. 20 anos, meu Deus, é verdade. Não posso falar muito, né? Meu time não chegou na final de conferência desde 2000. Flórida abriu 3-0 nessa série, né? E aí teve a chance de fechar o jogo, fechar em casa? Sim, teve a chance de fechar em casa e perdeu pra Carolina. Que foi uma boa partida do goleiro. Por 3-0 do shootout do Anderson. Anderson jogou muito nesse jogo. Mas depois eles ganharam por 5-3, daquele jeitinho que Flórida consegue. Muita força. Muito do que me surpreende o time do Panthers é como eles conseguem fazer 2, 3 gols em uma sequência rápida. Eles dizimam o adversário rápido. Eles começam o período 1, 2, quando você vê 5 minutos, eles já fizeram 3 gols. Obliteram o adversário, né? Dizimam o coisa e tomam total controle do jogo. É um trabalho também muito psicológico, né? Aí no meio do... Mas aí no psicológico você tem 3 ratos ali que ajudam bastante. Sim, isso né? eu quero dizer. O Flórida tem um trabalho... A gente sempre fala sobre isso, que o Flórida consegue se impor sobre o adversário, tanto fisicamente quanto psicologicamente. E também porque nos playoffs, especialmente em Stanley Cups da vida e tudo mais, a imposição física acaba como consequência sendo psicológica também. Porque se tu tá lá apanhando toda hora, a tua cabeça vai pro saco. E tem as polêmicas também, porque o jogador de Flórida machucou tal jogador e outra coisa. Flórida tem um hockey muito físico. E isso ajuda muito o time a chegar onde chegou pelo 3º ano seguido. Mas eu não vejo eles como... Algumas vezes são sujos, mas nada fora do comum que acontece em playoffs. Exato. Todos os times são sujos em playoffs. Não é exagerado. Não é exageradamente sujo, descaradamente sujo. Eles jogam físico e é parte do jogo mental deles. É ser físico, ser rápido, ter a habilidade ali do Tkachuk, do Barkov, sabe? Fazer gols. E não só isso, fazer gols muitos gols em um curto período de tempo. Sim. Aproveitar que o adversário tá baqueado depois do primeiro gol e fazer 2, fazer 3. Sim.
Eu gosto que tu falou do Barkov e do Tkachuk, mas sabe quem é o maior goleador desse time de Flórida? Carter Verhaeghe ou Sam Reinhart? Sam Bennett. Sam Bennett. Playoff, Sam Bennett. Eu falo isso desde a época do Flames. O Sam Bennett, quando chega em playoff, ele vira outro jogador. A careca lustrosa, o bigodinho no Não, na no época jeito. do Flames ele ainda tinha cabelo. Ele já teve cabelo. Já teve cabelo. Mas é isso, o Sam Bennett, quando chega nos playoffs, ele é um absurdo. Aí ele vira o jogador que foi escolhido em quarta escolha geral. Né? Porque chega a temporada regular, não é aquele grande jogador, mas chega a playoff, ele tá em tudo quanto é lado. Sam Bennett vai ganhar um contratão, tá? Na off-season. Tu falou isso também já comigo, mas vai ganhar um contratão. Tem gente já, tem uns burburinhos por aí falando isso. Mas como eu falei, Sam Bennett é o maior goleador dos playoffs do Panthers, seguido por Barkov e Carter Verhaeghe com 6 gols, Tkachuk e Anton Lundell com 5. Os maiores pontuadores são Barkov, Sam Bennett, Barkov com 17, Sam Bennett e Tkachuk com 16, Carter Verhaeghe, Brad Marchand com 14. Brad Marchand é outro nome, tá? E o mais engraçado de tudo é que essa ascensão do Panthers aconteceu a partir do quê? Aquele lance do Panthers contra Boston, que ele tava cara a cara com o Bobrovsky no fim do jogo. Como é que é o nome quando tu sai sozinho? Esqueci o termo. Breakaway. Não é breakaway. Breakaway? Sei lá. Mano a mano. Mano a mano, é. E aí era um jogo 7? Lembra que foi um jogo 7 que eles foram, né? O Bobrovsky pegou e aí o Panthers virou o que virou. É engraçado ver, tipo, como o destino acontece, né? Agora o Marchand... O Panthers ajudou Boston, tipo, conseguindo seguir, né? Que agora a Boston tem uma primeira escolha de primeira rodada na troca do Marchand. E aí o Marchand agora tem a chance de ganhar uma Stanley Cup. Uma chance boa. A escolha não é desse ano. Sim, mas vai ter uma escolha de primeira rodada, não de segunda como tava. E ainda mesmo sendo na primeira rodada, eu acho barato. Pelo que o Marchand tá jogando nesse time, não só jogando no gelo, como também porque ele é um líder. E é um rato. Duas coisas. Eu acho que a ascensão do Panthers se dá ali em 2022, no verão de 2022, quando o Matthew Tkachuk sai, pede pra ser trocado. A saída do Huberdeau. A saída do Huberdeau e o Uyghur, que eu achei que o Flames ia sair melhor, por questão de material, porque Huberdeau e o Uyghur eram grandes jogadores na época e são bons jogadores até hoje. Mas aí o Florida chegou a outro nível. Tkachuk era a peça que faltava pra eles e, enfim, chegaram em 3 finais consecutivas. E outra coisa, eu acho que o Brad Marchand vai vestir azul no ano que vem, viu? É pro Grêmio? Eu acho que vai ter um time aí canadense que vai... Ele cresceu o torcedor de Toronto, né? Eu acho que vai acontecer aquela imagem proibida em todo o sistema solar, que vai ser Brad Marchand vestindo a camisa do Maple Leafs. Vai ser muito bizarro isso. Sabe quem é o goleiro reserva do Florida? Vitek Vanecek? Vitequinho. Falando em goleiro, o Sergei Bobrovsky tem 17 jogos, né? Jogou todos os jogos dos playoffs até agora. E tem 12 vitórias e 5 derrotas. Ele sofreu uma média de 2.11 gols por partida. Tem 3 shootouts. 2 desses acho que foi contra o Canes. E tem uma média. Acho que teve um contra o Toronto. Sim, eu tô brincando. E tem uma média de defesa de 91,2%. É uma coisa importante aqui, né? Bobrovsky é um ponto muito importante nessa. Playoff mob. Que finalmente tá sendo. Foi ano passado e tá sendo esse ano, né? O que ele. Uns 3 anos, né, na verdade. É verdade. O que ele deveria ser pelo que ele recebe. Pelo contratinho que ele tem. Ele nasceu na União Soviética ainda, 88. Olha, 20 de setembro nasceu na Revolução Farroupilha. Uma outra coisa também que virou a chave, eu acho que pro Panthers, foi ter chegado na final em 2023, todo quebrado. Com o Tkachuk sem peito. O externo do Tkachuk fraturado. Acho que ali virou a chave e falou, a gente tem que bater e não apanhar. Criou caráter. Mudou muito o jeito que o Florida Panthers joga playoff. São vários pontos assim, né, que transformaram esse time de Florida no que nenhum time chega à toa em 3 finais consecutivas, assim, né. A saída do Brunette pra chegada do Paul Maurice, que é um baita técnico também, mudou também, acho que foi um ponto bem importante, assim, pra esse início de sequência. Eu fui uma que falou, meu Deus, por que eles estão trocando o técnico? O cara foi super bem. A gente vê o Brunette hoje no Nashville Predators sofrendo. São vários pontos, assim, né, que a gente não tem como apontar uma coisa só. É um conjunto de fatores que leva a Florida a ser tão dominante quanto tem sido nos últimos anos. E eu não vejo esse time parando no ano que vem, viu? Eu não vejo, sinceramente, hoje, ninguém na Conferência Leste capaz de bater o Florida Panthers. Toronto que foi que chegou perto. Gente, Toronto, enquanto não ganhou um jogo 7, ele não é uma ameaça sincera. O Hurricanes e coisa. Enquanto o Hurricanes não mostrar que consegue chegar numa final, não vai ser uma ameaça sincera. Então a gente já vai cortando aí. E quem sobra?
Pois é. Rangers, Devils... Rangers eu não sei o que eles vão fazer. Rangers vai existir até o ano que vem. Pois é. Devils saudável? Não. Ainda não. Porque eu ainda acho que eles são um time pior do que Carolina. Capitals tá na vibe. Capitals eu acho que não. Capitals está existindo. Capitals tem capacidade de chegar no playoff? Tem. Tem capacidade de ganhar uma rodada? Sim. 2 não. Tampa Bay Lightning. Acho que acabou a época de Tampa Bay. A janela de Tampa Bay tá fechando. Tudo bem que eles renovaram hoje com o Yanni Gourde, 6 anos. Mas mesmo assim, o Yanni Gourde, qual é a grande diferença? O Yanni Gourde eu acho ele um bom jogador. Mas não vai fazer a grande diferença. Por mais que tenha toda a rivalidade aí também de Tampa e Flórida, a gente viu como tem acontecido nos últimos anos. Foi um 4-1. E um 4-1 maiúsculo, dominante de Flórida. Sim. É assim, vou falar, a maior ameaça que eles têm, Flórida tem, é Toronto. E Toronto não é uma ameaça crível. Não é uma ameaça que se deve levar a sério, porque é um time que toda vez que joga um jogo 7 pipoca. Não só jogo 7, jogo decisivo, sabe? Sim, o último jogo de série, porque eu tô contando com aquele... Series clinching, né, que eles chamam, que são os jogos que vão fechar a série. Sim, mas eu falo assim de... último jogo de série, porque eu tô contando com o jogo 5 da bolha, que eles perderam pro Blue Jackets também. Basta, eu tava pensando que era o jogo 5... Do play-in da bolha. Sim, e aí depois, mas aí teve também o jogo contra Montreal, que eles perderam também de virada, mas foi jogo 7, né? Aquilo foi jogo 7. Foi jogo 7, Que tava 3-1 pra Toronto na série. É que faz alguns... fez aniversário esses tempos daquele jogo. Toronto não dá pra levar a sério enquanto não ganhar um jogo 7. E ainda mais agora com a potencial saída do Marner. E a apresentação pífia que o Matthews teve também nos playoffs. Pois é, Matthews, sinceramente, eu acho que Toronto vai ter que dar uma mexida violenta nessa off-season. Porque, sinceramente, Matthews não ter jogado nada. O Marner de saída, provavelmente não jogando... Sim, também não jogou nada. Tavares, sinceramente, acho que um dos atacantes mais superestimados da liga inteira, né? Não sei por que ele tava ganhando 11 milhões por ano. Só o Nylander que... O Nylander foi, dos 4, o Nylander foi o melhor jogador. Eu tô elogiando ele, não tô falando mal dele. Aí... O que funcionou em Toronto também foram os goleiros, né? O goleiro, o Stoller, jogou muito bem. Jogou, mas assim, você vai confiar no Stollers pra ser o seu goleiro número 1? Nem no WoW. Você vai confiar no Justin no Joseph Woll. Sabia que era com J. Quase. J.J. Woll. O Joseph Woll pra ser o seu goleiro número 1? Jamais. Não existe ameaça, não. Não, pro Panthers... Não existe homem para mim no Brasil, o meme da Xuxa. Sinceramente, não tem ameaça pro Panthers. Se o Panthers cair, eu acho que vai ser muito mais por demérito deles do que mérito do adversário. Porque eles são num patamar muito acima do resto da conferência. A gente fala muito do Oilers, dos dois jogadores, né? De McDavid e Draisaitl. O Panthers tem um plantel, que a gente chama aqui, né? Muito completo. O elenco do Panthers é muito completo. O elenco do Panthers, assim, eu acho que não tem elenco melhor na NHL. Não, sem dúvida. O Barkov, que ganhou hoje o Selke, disparado. O melhor atacante que sabe defender. Era o troféu Bergeron, agora é o troféu Barkov, agora, né? Vai ser o troféu Barkov. Você tem o Sam Reinhart jogando muito. Você tem o Carter Verhaeghe, que é, sinceramente, o melhor clutch dessa equipe. Aquele cara que, se precisa de um gol no momento decisivo, chama o Carter Verhaeghe. Você tem o Matthew Tkachuk. Você tem o Sam Bennett, que em playoff cresce absurdamente. Você tem o Ekblad, que é um excelente defensor. Você tem o Bobrovsky no gol, que traz uma segurança absurda. Seth Jones. A defesa também. Seth Jones, sinceramente, eu critiquei muito a troca. Não a troca. Quando o Seth Jones foi renovar com o Chicago pelo salário dele, de 9 milhões e tanto. Seth Jones não valia isso tudo. E não vale. Num time como o Chicago não vale. Nem no Panthers. Ele não vale. Ele não é um defensor de 9 milhões. Mas encaixou bem e tem jogado bem. Repito, ainda não é um defensor que vale 9 milhões por ano. 7, 8, ok. 9 já é demais. Então, assim, fora o elenco de apoio, né? Jogadores de terceira e quarta linha. Paul Maurice tem esse time na palma da mão. A gente tem aqui uma previsão, né, do que é como joga o Panthers, né? Evan Rodrigues, Barkov, Sam Reinhart, Carter Verhaeghe, Sam Bennett, Matthew Tkachuk, Eetu Luostarinen, Anton Lundell e Brad Marchand. Essa terceira linha. Jasper Bockvist, Thomas Nosek e Jonah Gadjovich. Aí a gente tem na defesa Gustav Forsling e Aaron Ekblad, Nico Mikkola e Seth Jones, Nate Smith e Dmitry Kulikov. É o melhor elenco
se for considerar as 4 linhas de ataque, as 3 duplas de defesa e goleiros. E eles podem fazer a linha dos ratos ainda, né? Que é Marchand, Bennett e Tkachuk. Pois é. Pra atazanar todo mundo. Ainda tem essa possibilidade. Power play. Matthew Tkachuk, Barkov, Evan Rodrigues, Sten Reinhardt, Aaron Ekblad. A segunda unidade, Brad Marchand, Anton Lundell, Sam Bennett, Carter Verhaeghe e Seth Jones. Sabe? É um time muito completo, é um time muito forte. É um time que vai te sobrecarregar com um ataque poderoso, vai te sobrecarregar com o jogo físico deles. É um time feito pra atropelar adversário. Um time feito pra playoff. É outra coisa, né? Mais uma vez, Panthers e Oilers mostrando que a temporada regular não serve de nada. Que foram campanhas não é espelho assim... pra nada pros playoffs, né? Pois é, não é espelho. Porque Florida Panthers foi terceiro colocado na divisão. E atropelou os dois que ficaram na frente dele. Pois é. Atropelou, não, mas enfim, ganhou os dois. O Oilers a mesma coisa. Terceiro colocado na Pacífica. Não fizeram temporadas regulares de encher os olhos. Tanto que quando o playoff foi tipo, quem é que vai ser campeão? Dallas. Esse ano é de Toronto. Esse ano de Toronto Eu tô falando o que eu tava falando. Capitals pode ser porque foi lá o primeiro do leste, assim como o Jets no oeste. Claro que esses dois times eram candidatos. Não tem como tu negar que eles eram candidatos. O Jets, o Jets era o melhor candidato. Mas aí a gente tem que... Melhor candidato? Desse que você falou, sei. Toronto, Capitals, Dallas e Jets. Eu tava muito mais fé no Jets. Só que, né, playoff Connor Hellebuyck aconteceu, né? A fraude Connor Hellebuyck, jogador de temporada regular. Era uma coisa que eu falava muito do McDavid também, jogador de temporada regular e chegava no playoff. Agora tá... Pois é, que ele entrou no auge dele, né? Eu tô me retratando de muita coisa aqui que tá me doendo o coração porque eu tô falando bem do meu rival. Olha, vocês estão ouvindo milagres aqui, tá? Porque eu tive que prometer 1000 coisas pra ele fazer parte desse podcast hoje. Não, tô brincando. Mas vamos falar então do Oilers. Como o Lucas falou antes, teve a época mais difícil dele, né? O momento mais difícil dele nos playoffs na primeira rodada, que foi contra o Kings. Que a gente achou que talvez fosse, porque o Kings chegou a abrir 2-0. Foi 2-0. O Kings abriu 2-0, aí o Oilers virou, né? Ganhou todos os outros jogos. E depois jogou contra o Vegas Golden Knights, que ganhou de 4-1. Tipo, com uma certa facilidade. Incluindo 2 shootouts dele. Stuart Skinner. Acho que foi os dois de Skinner, né? Uhum. Pra chegar na final contra Dallas. No primeiro jogo perder de 6-1 de virada. Com um período de 6-3 de virada. Com um período de 6 gols de Dallas no final. Aí tem um vídeo emblemático de McDavid e Draisaitl no final do jogo. Apenas os dois estão olhando pra frente. Aí eles se olham rapidinho, assim. E aí voltam a olhar pra frente. Que foi naquele momento, acho que eles decidiram, tipo, acabou, deu. Deixamos eles brincar. E aí, depois, o Edmonton atropelou o Dallas. Tipo, sem dó nem piedade. Pra chegar na final contra a Florida novamente. O time que mais deu trabalho foi o Kings. Por incrível que pareça. Não. Ganhou e convencendo os 2 primeiros jogos. Sim. Mas aí eles trocaram pro Calvin Pickard. E o Kings não conseguiu selecionar o problema Calvin Pickard. Calvin Pickard. Mas é isso, né? Pois é. Olha, Calvin Pickard, meu Deus. Com tranquilidade, passou por Vegas. Sim, com facilidade. Com facilidade. E sinceramente, eu acho que a janela de Vegas tá fechando absurdamente rápido. Eu acho que já fechou. É que eles vão lá e trocam por um maluco do nada e vão abrir de novo, né? Eu estou torcendo, sinceramente. Eu tô torcendo muito pra eles ficarem no top 10 piores times. Porque tu vai ganhar um... Porque a escolha do Flames ano que vem a escolha deles é do Flames ano que vem. Vegas não mostrou nenhuma ameaça. No primeiro jogo só fez uma gracinha ali, foi um golfinho, né, que só sobe pra fazer graça. E Dallas foi pra mim uma decepção. Eu esperava muito mais de Dallas nesse confronto contra o Oilers. Especialmente pelo que eles apresentaram, né, durante os playoffs, eles foram muito bem. E no primeiro jogo. Depois disso, Dallas não jogou. O que aconteceu com o Rantanen? Sumiu. Que o Rantanen era cotadíssimo com o Smythe até o primeiro jogo. Aí depois eu esqueci como é que se joga. Pois é. Não só ele, o resto do time. Sim. Jason Robertson, que, segundo rumores, agora está no trading block. Acho errado, mas tudo bem. Pois é. Oettinger, sinceramente, eu acho que ele só fechou o gol contra o Flames mesmo, em playoff, porque é absurdo. Eu nunca vi ele repetir a atuação que ele teve contra o Flames em 2021. 21 ou 22? 22. Playoffs de 22.
Jamie Benn poderia ser o rato sujo que ele é, nada. Não foi nem rato, nem sujo, nem jogador de verdade. Pois é, eles tiveram a lesão do Rupert Hintz. Sim, mas depois ele voltou, né? Mesmo quebrado, ele voltou. Aquilo, Dallas deixou muito a desejar. Levaram 3-0 em casa no segundo jogo. E depois Edmonton fez 6-1 em Edmonton, 4-1 também, e depois 6-3 em Texas, sabe? Tipo... A culpa entra muito para o senhor Peter DeBoer. Que jogou o pobre do Oettinger debaixo do ônibus. E, sinceramente, Peter DeBoer, ele é um técnico que não consegue, ele não sabe ajustar o time dentro de uma série de playoff. Se não dá certo de início, se não dá certo de início, ele não consegue ficar ajustando o time de acordo com o adversário. Sim. Ele não sabe isso. E já foi provado isso muitas vezes. Tanto que, chega em final de conferência, ele não ganha. É que nem o Hurricanes. Inclusive, seria um técnico perfeito pro Hurricanes. Combinaria perfeitamente. Pelo menos eles ganhariam alguns jogos de... E olha lá. Mas é um técnico que chega na final de conferência e... Desaprende. Aí a única coisa que ele sabe fazer é jogar os jogadores pra debaixo do ônibus. Culpar os jogadores dele. Ele tirou, no último jogo, ele tirou o Oettinger com 7 minutos de jogo, depois que ele levou 2 gols em 2 chutes. E aí botou o Casey Smith, que, tipo, pelo amor de Deus, né? Se é pra tu trocar o teu goleiro titular, que seja um goleiro reserva bom, né? E aí ele falou depois que, não, a culpa não é do Jake Oettinger, mas mesmo assim ele perdeu 6 de 7 jogos que nós jogamos contra o Oilers nos 2 últimos playoffs, blá, blá, blá. Então, tipo, a culpa não é dele, mas é dele. Mas enfim. E, sinceramente, a demissão do DeBoer vem a cavalo. Eu acho que ele não fica pro ano que vem. Ainda mais depois do que ele falou. E teve muitos jogadores não criticaram abertamente, né? Mas deram a entender que estavam insatisfeitos com a situação. Sempre que acaba a temporada dos times, eles dão uma série de entrevistas, né? Os jogadores todos ficam à disposição da imprensa. Mas a gente tem aí o Edmonton Oilers, que tem como os maiores goleadores do seu time estão Leon Draisaitl e Corey Perry com 7 gols nos primeiros lugares, Connor McDavid e Evan Bouchard com 5 e Ryan Nugent-Hopkins Connor McDavid e Evan Bouchard com 6 e Ryan Nugent-Hopkins com 5, juntamente com Evander Kane, Zach Hyman e Connor Brown. Aí nas assistências a gente tem... Assistência não, né? Nos pontos. A gente tem Connor McDavid com 26 pontos, é o líder de pontos dos playoffs inteiros, inclusive. Leon Draisaitl com 25, né? Ryan Nugent-Hopkins com 18, Evan Bouchard com 17 e Evander Kane com 11. Zach Hyman, que a gente comentou aqui, né? Que tá fora da pós-temporada, ele sofreu uma lesão. E Corey Perry, que dos últimos 5 finais foi a 4. Só não foi quando ele tava jogando em Chicago. Que nem tava jogando mais, né? Ele tinha sido afastado já. Pois é. Aquela coisa que a gente nunca vai ficar sabendo o que aconteceu sobre Corey Perry. Mas a gente vê, né? A gente falando sobre o elenco de Flórida, a gente fala do elenco do Oilers, não é a mesma coisa, né? Mas aí tu tem 2 caras ali que se tu bota na mesma linha quando necessário, eles acabam com o jogo, né? Que é Connor McDavid e Leon Draisaitl, não tem... Pois é. Não tem como. Um time que tem Corey Perry na primeira linha bizarro, né? E o pior que tem dado certo. Tem dado certo, é. Só antes de continuar, vou falar das linhas aqui do Oilers, rapidinho, que tem Ryan Nugent-Hopkins, Connor McDavid, Corey Perry, Evander Kane, Leon Draisaitl e Kasperi Kapanen, que tá no lugar do Zach Hyman, né? Vasily Podkolzin, Matthias Janmark e Victor Arvidsson, Jeff Skinner, que finalmente, né, marcou um golzinho nos playoffs, depois de 27 bilhões de anos jogando pelo Buffalo Sabres, Adam Henrique e Trent Frederick. Na defesa eles têm Matthias Ekholm, que voltou agora há pouco, né? Ele estava lesionado por um bom tempo nesses playoffs, juntamente com Evan Bouchard, Darnell Nurse, Brett Kulak, Jake Wallman e John Klingberg, que também voltou nos playoffs, que ele passou a temporada inteira regular sem jogar, né? Que ele fez uma cirurgia bem complicada de quadril. A primeira unidade de power play do Oilers é Corey Perry, Ryan Nugent-Hopkins e Leon Draisaitl, juntamente com Connor McDavid e Evan Bouchard, quase nada. O McDavid faz penalty kill. O McDavid, ele é colocado em literalmente toda a situação de jogo do Oilers. Porque ele é o único jogador que joga no Oilers. Ah, cara, eu tô brincando, gente. Um time não chega na final novamente só por 2 jogadores, como a gente falou, né? Mas, sinceramente, 90% do esforço é deles. Um pouco difícil de negar, né? Mas, ao mesmo tempo, assim... Eu não diria 90%. Eu diria que eles conseguem, como são bons jogadores, elevar o resto do time ao seu redor. E, por exemplo, o Corey Perry, ele chegou de novo em playoffs por mérito, querendo ou não. Não tem como dizer que não. Mas, claro que tem que 40 anos já. Corey Perry, acho que já tá nessa idade. Corey Perry tem 39 anos. Ele também, tipo, tá sendo
Não é carregada a palavra, mas o seu jogo tá sendo elevado por causa do McDavid, assim como o Zach Hyman foi durante o ano passado. Zach Hyman jamais vai marcar 50 gols de novo na vida. Nunca marcaria antes não jogasse com o McDavid. E tá tudo bem, tipo, o cara teve o mérito de conseguir estar lá na frente do gol, bem posicionado pra botar os pucks dentro do gol por causa do... porque a única coisa que ele fazia era pegar rebote e empurrar. Mas fazia gol, teu time fazia gol? Na temporada regular? Quantos gols teu time perdeu na temporada regular? Você tá falando com o time do pior ataque que foi carregado a um ponto dos playoffs por um goleiro muito bom. Tô falando só. Aí coloca o Zach Hyman no Flames. Credo. Aí ia falar quantos gols na temporada? Menos de 10. Por isso que eu tô falando, tipo, claro que é um pouco de cada coisa. Não tem como dizer que o time foi carregado por 2 jogadores só. É que você é clubista. Mas olha, isso é carregado por 2 jogadores. Não é carregado por jogadores. Mas os goleiros são carregados pelo time inteiro, eu acho. Porque assim, ó, apesar do Stuart Skinner ter 3 shootouts, ele está com 90.4 de aproveitamento em defesas e 2.53 de média de gols sofridos. E o Calvin Pickard, o grandíssimo Calvin Pickard, tem 88.8 de aproveitamento em defesas e 2,84 gols sofridos de média. Mas pensando agora, a gente falou muito sobre como o Panthers não tem ninguém que vai de encontro a ele, ninguém que pode ganhar dele no leste. E o oeste? Eu ia falar Dallas com um técnico decente. Colorado, talvez. Porque Colorado é um time forte. Colorado precisa de um novo Mikko Rantanen, né? Que foi o que faltou pra eles. Pois é. Eu poderia imaginar. Pois é. Colorado tem um time forte. Se por algum milagre o Connor Hellebuyck aprender a jogar playoff, o Winnipeg Jets é um forte candidato. Não, agora, o Sergei Bobrovsky demorou um pouquinho pra aprender a jogar playoffs, né? Hellebuyck tá aí nessa, já tem também mais ou menos a mesma quantidade de tempo. Não. Hellebuyck não tem a mesma quantidade de tempo. Hellebuyck é mais novo. O Bobrovsky é 88. Hellebuyck é mais novo que eu. Não, ele é mais velho que eu, 32. 32. 93, não, ele tá menos tempo. Tá menos tempo, mas já é um goleiro de 30 e 32 anos, que não sabe jogar playoff. É um homem barbado de 33 anos. Pois é, eu não vejo expectativa de mudança. Colorado e Dallas são os 2 principais. Dallas é o time que eu mais boto esperança, entre aspas, por causa que eles tiveram uma movimentação muito boa com o Mikko Rantanen, que mostrou que se encaixou muito bem nesse time de Dallas. Basta, de fato, realmente eles terem um técnico que consiga fazer os ajustes necessários para ajudar o elenco no geral. Dallas com um técnico decente, um bom técnico, tem capacidade de bater de frente com esse Oilers. Agora, na Pacífica eu não vejo ninguém. Não, na Pacífica não. Vegas se perdeu já, eu acho. Vegas tá prestes a entrar em rebuild. Janela de Vegas já fechou. Eu ia falar, nossa, tu acha que já, mas Vegas, eles são brutal, né? Eles realmente fariam isso, tipo, sem dó nem piedade. Ah, com certeza. A janela de Vegas já tá fechando. Los Angeles. Já mostrou que não tem como. Já mostrou que, assim, pode começar a série com 3-0 e toma virada. É verdade. Vancouver, não. Não, na bagunça que é Vancouver não tem como. Bagunça que é Flames, que o Flames devia estar entrando em rebuild. Devia ter feito isso essa temporada e tancado. Mas foi carregado, gloriosa 9ª posição da Conferência Oeste por conta de Dustin Wolf, que se dependesse do ataque era ali embaixo junto com Sharks e Blackhawks. Sinceramente teve um ataque pior do que os dois, eu acho. Flames ainda vai demorar um tempo pra... A esperança na Central, então, como a gente sempre fala que a Central é uma divisão bem equilibrada pra cima, né? Tem 3 bons times na Central. Um com o goleiro que é uma fraude e outros 2 que tem bons times pra bater de frente com Edmonton. Wild tá ali só pra... Nunca passou por uma rodada, eu acho. Já passou. Tá, mas há quantos anos? As últimas 12 vezes eu acho que não... Enfim. Não que eu possa falar muito do meu time, por causa do meu time, mas tipo... St. Louis ainda não. St. Louis tem muito trabalho ainda pela frente. Eu não acho que é um time que bata de frente. Acho que tem muitas movimentações pra fazer até ser uma ameaça no Oeste. Ali, Utah não. Chicago muito menos. Chicago vai demorar muito. E Nashville, decepção. Mas nem me fala de Nashville. Que ódio eu tenho de Nashville. Pois é. Peguei asco porque eles fizeram dar de cara no chão. Pior que o elenco não é ruim. Claro que não, o elenco é um baita do elenco. Se tu for ver por nome, é um baita do elenco. Mas, né, a gente viu como é que foi essa temporada. Mas aí o Oilers tem uma janela ainda aberta por bastante tempo, né? Enquanto McDavid e Draisaitl estiverem no time. Pois é. Eles têm uma janela aberta por todo esse tempo. Exatamente. Enquanto tiver McDavid e Draisaitl no Oilers, esse time vai continuar brigando. Foi como tu falou, né? Não tem como levar em consideração. Não é que não tem como levar, mas tipo, eles... Assim como o Panthers, ele mostra que temporada regular é, tipo, só um passo pra tu chegar ali nos playoffs e jogar de verdade, né? Por isso que
Deixa eu ver aqui. Tem 10 anos que não tem um President's Trophy que vence. Temporada regular e playoff são duas coisas completamente diferentes. E a gente tem agora os dois times voltando a se enfrentar, né? Deixa eu pegar aqui a estatística que eu achei incrível. Eu que sou uma pessoa que gosto muito de destinos e coisas, sabe? Que não vai acontecer. Olha, 2 é coincidência, o terceiro pode ser um padrão. Em 83, o Islanders venceu o Oilers no primeiro Stanley Cup do Gretzky. E aí, em 84, o Oilers ganhou do Islanders, uma final novamente, tipo, uma revanche, né? Na Stanley Cup, e o Gretzky ganhou sua primeira taça. Em 2008, o Red Wings venceu o Penguins na primeira Stanley Cup do Crosby. Em 2009, na revanche, o Penguins venceu a Stanley Cup e o Crosby ganhou sua primeira taça. Em 2024, o Panthers venceu o Oilers na primeira Stanley Cup do McDavid. Em 2025, a revanche. Matthew Tkachuk vai fazer Calgary feliz de novo. Eu achei muito engraçado quando li isso, porque eu já tinha visto assim que, aí não, tu comentou comigo, né, na real, assim que saiu a final, assim que o Oilers se classificou, seria a primeira vez desde quem será? Aí tu pensa, desde o Wings e Penguins. E aí eu fiquei, mas eu nunca tinha me ligado que era a primeira Stanley Cup do Crosby. Nessa. De cabeça eu não sei essas coisas. E aí depois eu li essa aqui sobre o Islanders, eu fiquei, são as gerações canadenses ali, né? O Gold, né? O 99, o Gretzky, o Crosby, que era o próximo, e o McDavid, que é o próximo. Espero que não aconteça. Vai Panthers. E se quer um motivo pra mim, além de apenas rivalidade pra torcer pro Panthers, primeiro que eu tenho nojo do Corey Perry. Detesto o Corey Perry desde a época do Ducks. E segundo, Stan Bowman. Stan Bowman levantar uma Stanley Cup. De novo. Depois de tudo que foi revelado do período dele no Blackhawks. Pelo bem do hockey. Ai, meu bem, mas o Let's hockey... go Panthers. Eu concordo contigo, mas se levando em consideração todas as notícias que a gente tá tendo sobre o hockey, o bem do hockey já não existe mais. Pra quem tá acompanhando o trial do Hockey Canada 2018, pra quem viu as últimas contratações aí do Ducks, do técnico, não tenho mais fé nenhuma que o hockey pode ser uma coisa boa nesse sentido. Mas a gente tem duas grandes questões, né, nessa final. Se a defesa de Edmonton vai conseguir segurar a Flórida. O Welcome voltou, né? Ele jogou 15 minutos nesse jogo 5 da final de Conferência do Oeste e participou do penalty kill. Mas ele vai ser um diferencial aí pra segurar um pouco mais esse ataque de Flórida? Boa pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui agora de mim mesmo. Flórida vai saber fechar essa série? Porque pra quem não lembra, tava acho que 3-1. Tava 3-1? Não. 3-0? Tava 3-0. 3-0, ia ser varrida. E tava 3-0 pra Flórida. E quase que Edmonton chegou à varrida reversa. Foi no último jogo, Foi no overtime. Foi no overtime. Não foi overtime, jogo 7? Não. Acho que foi tipo 2-1 o jogo, mas não foi overtime. Enfim, precisou de um jogo 7, uma série que tava 3-0 para o Panthers. Sim. Então é aquilo, se o Panthers chegar a 3 vitórias nessa final, vai saber fechar? Boa pergunta também. O Panthers vai conseguir segurar o McDavid? Eu acho que eles têm mais chance de segurar o McDavid do que a defesa do Oilers segurar Tkachuk, Brad Marchand, Barkov. Porque a defesa do Panthers é muito boa. Você tem um goleiro elite debaixo das traves. E você ainda tem Barkov e Reinhart, que foram votados ali pro... Então é o time que defende muito bem. E eles mostraram na última Stanley Cup que eles conseguiram anular McDavid e Draisaitl nos primeiros jogos. E também no jogo 7. Sinceramente, o Panthers desse ano é muito melhor do que o Panthers do ano passado. É um time que tem mais experiência, que tá louco pra ganhar de novo. E um time que veio reforçado. Especialmente na defesa. Especialmente, né? Que era o... E também... Eu não posso estar errada, mas eu acho que não. Deixa eu confirmar só. Porque o penalty kill do Panthers tem ele... Não tem ele, esquece. Eu achei que o Marchand jogava o penalty kill do Panthers, porque ele jogava em Boston no penalty kill, né? Ele jogava bem. Ele pode aparecer ali caso alguém do penalty kill seja quem esteja cumprindo Caso precise, mas eu tô querendo dizer que defensivamente o Panthers se renovou muito bem.
como tu comentou, Seth Jones é um bom nome. Um nome que mostra muito bem isso, digo, né? O Oilers perdeu um grande atacante, um grande defensor no buyout, no offer sheet. Sim. Do Blues, que eu sempre esqueço o nome do maluco. O... Broberg? Philip Broberg. E o outro? Eu sempre esqueço qual foi o defensor. Mas enfim, perdeu um defensor muito importante aí nessa... Holloway. Broberg e Holloway. E aí não tem um nome à altura hoje, eu acredito, no elenco. É isso, vai ser McDavid contra o mundo. McDavid arrastado contra o mundo. Vai ser uma final bem boa de assistir de novo. Eu não vou nem perguntar a tua opinião sobre ela, sobre o resultado. Eu tenho a obrigação moral de torcer pro Panthers, até porque boa parte do time do Panthers é Flames. Boa parte? 2. Boa parte. 2. Do que fez esse Panthers ser o que é. 2. O Flames tem contribuição aí. Então, vai Panthers. Em quantos? Panthers em... Deixa eu ver. Enquanto isso, eu só vou ler aqui uma parte que é a Ana Gabriela que fez o roteiro pra gente. E ela escreveu aqui que se McDavid estiver inspirado e ele costuma estar em finais, isso pode mudar totalmente o rumo da série. Mas ela colocou embaixo, nota do roteirista. Dito isso, Panthers campeão e vai... McDavid. E Panthers também, pra não perder o hábito. E aí agora, enquanto o Lucas procura o que ele quer procurar, eu vou dar 6. Panthers em 6, porque eu quero que eles ganhem em casa. A gente perguntou pro pessoal o que eles achavam que ia acontecer nessa série. Olá, roqueiros e roqueiras do Brasil, aqui é Ana Gabriela, que saudade de gravar um TTGzão ao vivo com vocês, mas infelizmente a vida adulta está atrapalhando o meu desempenho no TTG, mas vamos lá, vou dar o meu palpite para essa final. Primeiro que vou chegar com as polêmicas, tá? Tenho certeza que vão detestar o meu comentário, mas assim... Final chata, tá? Eu detesto repeteco e não tô falando isso só porque meu time não está lá, porque assim, se tem alguém que tem ciência de que o time é podre, sou eu. Não espero nada do meu time, assim, ó, já tem muito tempo. Mas enfim, né? Dito isso, eu acho que vai dar a Florida Panthers mais uma vez, se vamos aos argumentos. Eu acho que os Panthers são mais completos, eu acho que os Oilers dependem mais da genialidade de alguns jogadores, e os Panthers têm um time que funciona como um todo, né? Uma defesa bem sólida, um ataque bem eficiente, tem a profundidade, uma estrutura que pressiona ali o adversário o tempo inteiro, e eu não acho que eles tenham um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Também, se a gente parar para analisar, né, eles têm a melhor campanha nos playoffs até agora, o melhor ataque é deles, e entre os 16 times que se classificaram, eles estão jogando o melhor hóquei no gelo no momento certo. Eles não precisam ficar escolhendo entre atacar e defender, porque eles fazem tudo muito bem, é tudo muito redondinho, eles criam muitas chances de qualidade, sofrem poucos gols, e vamos combinar que isso não é tão comum assim, né? Então, pra mim, só mostra como eles são bem equilibrados. Eu acho que os Oilers vão ter um pouquinho de dificuldade pra neutralizar aí o forecheck deles. Foi, assim, um fator bem importante, né, pros Panthers até aqui. Então, contra os Leafs, contra o Lightning, contra os Hurricanes, isso estava bem presente. Eu acho que só por esses times, assim, eu acho que os Panthers eliminaram, né, times que tinham estilos muito diferentes, físicos, técnicos, e eles têm uma facilidade de se adaptar. Obviamente é um desafio novo para ambos os lados, mas eu acho que os Panthers chegam um pouquinho mais preparados, e eu acho que tem muito dessa motivação aí, né, de ser campeão back-to-back, mais experientes, com mais sangue nos olhos, já sabem bem o caminho, já passaram por isso, tem tudo pra terminar o que eles começaram no ano passado, né, que foi serem campeões. Então eu acho que eles têm tudo pra repetir o feito. E tem outra, né, Deus me livre um time canadense campeão. Eu espero que eles continuem na seca aí por mais um bom tempo, devido a uns últimos fatos aí, eu até, suportava os Panthers, mas agora eu espero que eles explodam. Pra mim, o ideal seria que essa final fosse cancelada. Agora eu detesto os dois times, mas é isso, como não tem muito o que fazer, eu fico aí com os Panthers campeões. Não vou arriscar o número de jogos, tá? Mas sei lá, eu acho que pelo menos uns 5, 6. Mais do que isso, também não vamos deixar os Oilers se criar, né? Então é isso, gente. Érica, Lucas, um beijão pra vocês. Espero que possamos gravar juntinhos novamente. Valeu, ouvintes do TTG, um beijo pra todos. Tchau. Sobre o time canadense ser campeão, eu espero que seja o Flames
quando o rebuild acabar e... Enfim, mas só a Ana vou dizer Gabs isso. falou tudo que a gente falou, né? Sobre a capacidade do Panthers, sobre o... Por que o Panthers tem uma chance um pouco mais concreta de ser campeão, exatamente. Ana Gabs correta, né? Sempre, né? A Ana Gabs já teve errada na vida? Errada ela tá quando fala que time canadense não merece ganhar a Stanley Cup e o Flames é o que mais merece. Tá falando na cara dela isso agora. Eu falo. Vamos ouvir então o áudio do Thiago, do TTG também, que mandou... Esse áudio aí, peraí, deixa eu vou fazer um café pra apreciar, porque esse conhece muito, mas se falar que o Oilers merece ser campeão, ele merece uma cadeirada na cabeça. Mas é o que eu tô esperando, tá? Que ele vai falar, mas vamos ouvir então o que ele vai falar. Olá, roqueiros e roqueiras, tudo bem com vocês? Sobre a final da Stanley Cup 2025 entre Edmonton Oilers e Florida Panthers, eu acredito que quem ganha é o Edmonton Oilers. Por quê? Porque os Oilers estão num ótimo momento nos playoffs. Tem um time que está jogando muito bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O elenco de apoio está apoiando muito forte nossos dois protagonistas, que daqui a pouco vamos falar mais. Mas tem um cara que está jogando muito, que é o Stuart Skinner. O homem que não perde tempo com jogos pequenos e só quer jogar jogo grande. Ele tá voando e tá agarrando muito. Eu acho que isso fará a diferença nessa final. Tem o fato de que, claro, Connor McDavid e Leon Draisaitl, esses dois são, pra mim, tranquilamente os dois melhores atacantes do hockey no gelo no momento, em todo o mundo. E eles dois têm essa capacidade defensiva. Não podemos nunca contar com o Oilers fora enquanto eles dois estiverem nesse Edmonton Oilers. Tem o fato de que o Oilers ganhou essa experiência ano passado, conseguiu sair do 0-3 pro 3-3 na série final e perdeu pro próprio Panthers no jogo 7, mas foi por pouco também. Foi muito perto, o Oilers chegou muito perto mesmo de fazer um milagre. E eu acho que esse time tá pronto. E vai ter uma repetição de escrita aqui nesse ano, porque tanto o Wayne Gretzky quanto o Sidney Crosby, nas suas épocas de jogador, né? O Crosby ainda é jogador, mas enfim. Na época que foram vencer a primeira Stanley Cup, eles perdem no ano, voltam à final no ano seguinte e derrotam o mesmo adversário que eles tinham derrotado, que tinham sido derrotados, né? Então, eu acho que aqui o McDavid vai manter essa escrita aí do grande jogador para vencer a sua primeira Copa. E com isso, o Oilers vai finalmente levar a Stanley Cup para o Canadá depois de muito, muito tempo. Thiago, eu só vou falar que você merece múltiplas cadeiradas na cabeça a nível que o John Moxley toma. Quem assiste AEW vai entender. Quem não assiste, procure assistir. Toda quarta-feira, à noite. O Thiago é que nem eu, ele acredita no destino. Ele acredita que as coisas podem acontecer por repetição. Se o Warriors ganhar essa Stanley Cup, eu paro de criar conteúdo de hockey. Eu me recuso a viver em um mundo em que o Warriors é campeão da Stanley Cup. Sim, é uma promessa. Perigoso falar isso. Mas ele também falou uma coisa interessante, que o Oilers teve a resiliência ano passado, né? Tipo, de empatar a série de 3-3. Tiveram um grande aprendizado nesse meio tempo com isso tudo. Vamos ouvir o áudio do Guilherme, também do TTG? Vamos. 3 palavras. Flórida em 7. Bom, um áudio sucinto que tu gostou. Só o meu amigo Thiago que me decepcionou com seu áudio. Mas a gente também tem ainda a opinião dos nossos apoiadores, nossos apoiers. Que a gente perguntou no nosso grupo lá dos apoiadores do TTG no WhatsApp. A opinião, e o Júnior Freitas falou que vai ser Flórida por 4-2. O poder de Bob no gol aliado com a chegada do Marchand, um ataque sólido, uma defesa ok, porém confiável, faz esse time do diabo, ele disse, ter uma superioridade razoável. Ele disse ainda que por mais que Edmonton tenha Draisaitl e McDavid, o Skinner não é confiável, a defesa dos Oilers sofre uns apagões, como tomar 5 gols por Stars em um período. Então o cenário do ano passado tem tudo para se repetir, mas dessa vez o Oilers não alcança o 7º jogo. Enquanto isso, o Lucas, que é outro Lucas, não é o Lucas daqui, que é um Lucas que é Oilers, disse que esse ano é do Oilers. Usando novamente a magia da repetição, que o Gretzky perdeu a primeira e ganhou a segunda, Crosby também, e McDavid vem aí. E por fim a gente tem o Amir falando que o Oilers se vinga e leva em 7, que vão vir com sangue nos olhos. E também que eles vêm descansados porque tem menos jogos totais nos playoffs. Temos mais uma opinião de uma pessoa que respondeu a gente no Instagram. Luiz Renato. Oilers jantou o meu Dallas Stars com tanta classe que eu vou ter que dar meu voto a eles. Eu acho, minha opinião agora, o meu lado racional diz que o Panthers vai ganhar. Porém,
eu acredito muito em destino, magia e etc. E fica um pouco difícil de ir contra o que rolou aí de Gretzky, Crosby e o que pode rolar com o McDavid, como a gente tá falando desde o início. Se eu falar que o Oilers ganha, tu me expulsa de casa, da minha própria casa. Se eu tu falar que o Oilers ganhar, eu acho que eu volto pra Minas. Tu volta pra Minas? Não, eu acho que o Panthers ganha. Real mesmo. Porque o Panthers é muito mais time, na minha opinião. Eles conseguem, eu acho, anular o poder de McDry. Mas vai ser triste, porque eu queria, por um lado, ver Pink Pony Club sendo tocado a todo volume depois de uma vitória Stanley Cup. Porque é um hino queer, todo mundo sabe disso. Eu tenho a obrigação moral de torcer pro Panthers. E não só isso, primeiro, sujíssimos McDavid e Draisaitl não merecem uma Stanley Cup. Não quero ver Zach Hyman campeão da Stanley Cup. Não quero ver Corey Perry campeão da Stanley Cup. Muito menos eu não quero ver Stan Bowman como campeão da Stanley Cup novamente. Esqueceu do Evander Kane. Nossa, ainda tem esse lixo do Evander Kane, esse lixo humano do Evander Kane. Então assim, vai Panthers. Tô com vocês desde 2023. Que eu estava torcendo pra vocês contra a Vegas. Então é isso. Espero que seja repeteco, back to back e vai pro abraço. Fuck the Oilers. Então é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Espero que a gente volte antes, com menos tempo de intervalo aí, como foi nesse último podcast. Como eu falei, a vida foi um pouco complicada nesse meio tempo. Mas, pra quem não sabe, a gente tem um Apoia-se, que é apoia.se/tictacgo. A partir de R$2 você pode ajudar a gente a manter o nosso portal no ar e nos ajudar muito, porque esse tipo de conteúdo aqui só é possível graças aos nossos queridos apoiadores. Nós temos um site que é tictacgo.com, tem lá um preview da final, então vai lá ler também. Temos um cupom com Mr. Varsity, que o Lucas prometeu que vai me comprar uma jersey do Capitals, Dia dos Namorados, com o cupom TicTacGo de 10% de desconto, né, amor? Vou comprar do Andrew Mangiapane. Siga o TTG nas redes sociais também, pra quem ainda não segue a gente, @TicTacGo em todos os lugares, no Twitter, Instagram, Blue Sky, TikTok, YouTube também. E eu acho que é isso, né? É isso. Os recados paroquiais são esses, né? Então, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A gente fica por aqui agora e até a próxima. Até. Go Panthers. Beijos. Este conteúdo só foi possível graças aos nossos apoiadores. Um muito obrigado para Amanda Marques, Amir Bliacheres, Ana Flávia Alves de Lima, Ana Caroline de Almeida César Silva, Camila Maria Chaves Ribeiro, Carlos de Freitas Souza Júnior, Daniele Milczarek, Débora Almeida Dias, Elcio Martins Vieira Júnior, Evandro Júnior, Isabela Belém de Carvalho, Karine Moreira Gomes, Laura Lopes Guerreiro, Letícia Fernanda Rodrigues, Lucas Balogani Maia, Lucas Mendes Martins, Neil Souza Firmino, Rafael Astolfi e Tanira Barros.